senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Se ele queria praticar o crime contra o pai, por uma ficção jurídica, eu vou considerar como se ele tivesse acertado o pai. Inclusive, senhores alunos, você que está estudando aí para a prova da OAB, para concurso público, se perguntado numa prova, a circunstância agravante de crime praticado contra ascendente vai recair sobre ele, porque, na verdade, embora ele tenha acertado o sósia do pai, é como se ele tivesse acertado o pai. Tá? Isso aí qualifica o crime? Faz com que o crime seja... Logo de cara se tem uma agravante, crime praticado contra o próprio pai. O que vale a intenção pretendida, professor? O que vale é a intenção do agente, sim. O Hans Wessel já dizia isso, o que vale é qual é a finalidade dele. Ele quer ali aquele objetivo, é atingir o pai, né? Então vai se puni-lo dessa forma. Erro na execução, aí é o erro de pontaria, né? Não é erro de representação, que é a mesma coisa. Que diz o dispositivo? Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela. Mesma situação. Tu queres matar o teu próprio irmão. Tu vais, o teu irmão está conversando com outro cidadão, e tu miras no teu irmão. Por erro na execução, por problema de pontaria e aberratio ictus, nós vamos ter um tiro que vai errar, não vai pegar o teu irmão, mas vai acertar o cidadão que está do lado. E nesse passo, quando por acidente ou erro nos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa pretendida que ele pretendia ofender, que era o irmão, ele atinge pessoa diversa, o terceiro, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela. O que significa isso? Que ele vai responder como se ele tivesse atingido o irmão. E, inclusive, para efeitos de uma prova de OAB de concurso público, incidirá a circunstância crime praticado contra o irmão. Professor, ele queria atingir um idoso, atingir uma outra pessoa que não é idosa. Responde como se tivesse praticado o crime contra o idoso. E isso significa um aumento de pena. Professor, ele queria praticar um crime contra uma criança. Atingiu uma pessoa que não é criança. Não tem problema. É como se ele tivesse praticado o crime contra a criança. Vai haver uma causa de aumento de pena, um agravante. Deu para entender? Tranquilo. Então, preste atenção. Quando Antônio pretende matar Beto, seu pai, e vem a matar Carlos por erro de pontaria, Antônio responde pelo crime como se tivesse matado Beto. Professor, mas ele não matou o pai dele, o Beto. Não interessa. Por uma ficção jurídica, eu digo que ele matou. Aqui somente é atingida a pessoa diversa da avisada, não sofrendo a vítima virtual qualquer lesão ao bem jurídico. Nessa primeira hipótese, só foi atingida a pessoa diversa e a vítima não foi atingida. Mas você pode me perguntar, mas professor, e se a vítima também for atingida? Essa é a pergunta. E se ele também for atingido? Vamos lá. No caso de também ser atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, então ele atirou para acertar o irmão. Acertou o terceiro e o irmão, né? Aplica-se a regra do concurso formal. Nós já vimos aqui. Só para recapitular para vocês, se a pessoa pratica duas ou mais ações ou omissões, gerando dois ou mais crimes, nós vamos ter o concurso material.
em que eu somo as penas, né? Então, se eu, com um tiro, acerto aqui o nosso amigo Woody Allen, pá! Bala vara, ele tá magrinho, coitadinho. O bichinho tá, parece aquele... Vocês conhecem aquele cancão? Aquele pássaro lá do centro-oeste, ele tá igual o cancão. E aí a bala passa por ele e acerta aquele cidadão. Ele já tá mais robusto. Aquele ali já com um açaizinho com farinha, tá mais robusto. A bala se aloja nele lá atrás. Eu, com um tiro, matei 2 coelhos com uma cajadada só, não foi isso? Nesse caso, quando com uma só ação ou omissão eu pratico 2 ou mais crimes, eu tenho concurso formal, que pressupõe que eu pegue a pena de um só dos crimes, o crime mais grave, aumentada da metade a 1/6. Nós já vimos isso na aula de erro de tipo 1, não é isso? Então, concurso material, 2 ou mais ações ou omissões, somam-se as penas. Concurso formal, uma só ação ou omissão, que vai gerar a pena do crime mais grave aumentada da metade a 1/6. Tranquilo? Então, se ele, só um minutinho. E aqui o negócio é ao vivo. Ficar rouco tem que ser no gogó. Se ele matar o pai e ainda acertar o agente, acabou. Ele vai responder com uma só ação. Ele acertou o pai e o terceiro, ele vai responder pela regra do concurso formal. Ou é contra o irmão, crime contra o irmão, que é o homicídio mais grave, com pena maior. Pega-se a metade desse crime, pegou 20 anos de crime contra o irmão. Mais 10, fica 30 anos pelos 2 crimes, concurso formal. Se fosse o concurso material, seria 20 de um crime, 20 de outro, 20 com 20, 40 anos. Então, em regra, no concurso material, a pena é maior, que se soma. Concurso formal, a pena é menor, porque eu pego a pena mais grave e só aumento da metade, né? Então, se por erro de execução, Antônio matar Beto e Carlos, ou seja, matou os 2, impõe-se a pena do crime mais grave, crime contra ascendente, ou crime contra irmão, ou crime contra criança, ou crime contra gestante, ou crime contra idoso, ou crime contra deficiente, qualquer que seja a circunstância que vai agravar, e aumenta-se de 1/6 a metade. Nós pegamos a metade aqui para ser mais fácil, né? Mas eu podia aumentar 1/6, tá? Todavia, se do concurso formal resultar pena maior que a soma da pena dos crimes, neste caso será aplicada a regra do concurso material benéfico. Mas, professor, em qual hipótese a regra do concurso formal é mais maléfica do que a regra do concurso material? Vamos dar um exemplo. Se eu tivesse um homicídio simples e uma lesão corporal simples, eu pegasse a menor pena do homicídio simples, 6 anos. 6 anos. E pegasse a maior pena da lesão corporal simples, 1 ano. Eu teria aí a soma das 2 penas do concurso material, teria uma pena total de 7 anos. Agora, vamos pegar a regra do concurso formal? Eu pego a pena do crime mais grave, homicídio, 6 anos, e aumento da metade. Qual é a metade de 6? 3. Então, eu vou ter 6 mais 3, eu vou ter 9. O que é mais grave? A regra do concurso formal ou do material? É do formal. O formal, a regra do concurso formal dá 9 anos. E a regra do concurso material dá 7. Então, neste caso, eu vou aplicar o que eu chamo de concurso material benéfico. Quando você calcular a regra do concurso formal e verificar que a regra do concurso formal vai ficar maior do que a do concurso material, você aplica o que a gente chama de concurso material benéfico.
E quando isso vai acontecer, professor? Quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando eu tiver, por exemplo, um homicídio, uma lesão corporal leve. Um homicídio, uma ameaça. Certo? Em que a pena do homicídio, com a metade da pena dele, vai ser maior do que se eu somasse as duas penas, porque é um crime maior e um crime menor. Bom, e também uma outra observação. No dolo eventual com relação ao terceiro, o agente responderá em concurso formal imperfeito, onde as penas são somadas. O que é isso? Imagine que eu quero matar meu irmão. Beleza. Mas o Gugu está lá do lado, eu não gosto do Gugu. O Gugu chega atrasado, perturba aqui, assedia a menina e tal. E eu olho pro Gugu e disse, eu vou matar o meu irmão, mas se eu acertar no Gugu, não tô nem aí, tô me lixando. Vai ser até bom. E aí eu atiro e mato o meu irmão e mato o Gugu. Quando eu ajo dessa forma, eu digo que eu tenho um concurso formal imperfeito. O que é um concurso formal imperfeito? Primeiro, quando eu ajo com dolo eventual em relação a um segundo resultado. O dolo eventual em relação a um segundo resultado é como se o agente na cabecinha dele, muito embora ele tenha praticado só uma ação, omissão, ele consegue dizer, eu sei na minha cabecinha que eu vou matar A e vou matar B. Somando, são duas pessoas. Daí, como ele consegue dividir esse dolo na cabecinha dele, ele consegue dividir esse desígnio autônomo na cabecinha dele, ele tem autonomia, ele consegue visualizar os dois resultados, conduta A e conduta B, conduta C. Embora ele tenha praticado só uma ação, omissão, o legislador o pune como se ele tivesse praticado um crime em concurso material e manda que se some as penas. Então, se eu agir com dolo eventual em relação ao resultado contra o Gugu, o que vai acontecer? Não vai haver aplicação da regra do concurso formal, pena maior mais metade, por exemplo. E sim, eu vou pegar 20 anos pelo crime praticado contra o meu irmão e vou pegar 20 anos contra o 2. O que é? Diga. A memória do RAM do rapaz, ela está com aqueles vírus de memória RAM. Gente, o concurso formal perfeito é aquele em que o agente ele está só com uma unidade de desígnio. Ele dá um tiro e ele tem só uma unidade de desígnio. Ele só visualiza um resultado. Para esse concurso, que se chama concurso formal perfeito, o legislador beneficia o agente dizendo, não, se ele visualizou só um resultado, embora ele tenha acertado dois resultados, tenha alcançado 2 resultados, eu vou pegar a pena do crime mais grave e vou aumentar da metade. No concurso formal imperfeito, ele tem o que nós chamamos de pluralidade de desígnios. Ele é capaz, na cabecinha dele, de dividir o resultado A, do resultado B, do resultado C, do resultado D. Na hora em que ele tem pluralidade de desígnios, mais de um desejo, né? Mesmo que ele pratique só uma ação ou omissão que caracterizaria o concurso formal, ele é punido como se ele tivesse praticado o crime em concurso material. E aí o legislador pune dizendo não. Ele praticou só uma ação ou omissão, mas ele conseguia visualizar as várias mortes que ele poderia praticar. Razão pela qual ele não será punido pelo concurso formal, e sim pelo concurso material. Então pega a pena dele e soma. É assim. Chama-se concurso formal imperfeito. É um concurso formal, mas com a pena do concurso material. Alright, boys. Seria o caso daquele atropelamento lá em
Atropelamento, hein? Israel, o cara veio com o carro e aqui tinha 3, ele atropelou os 3. Teve a intenção de matou um e 2 ficaram lá. Lógico, se na hora que ele está dirigindo o veículo, ele consegue visualizar que tem 3 pessoas na calçada e que ele vai invadir a calçada e vai matar os 3, é o que eu digo, uma só ação, mas o resultado é múltiplo. Ele consegue ter pluralidade de desígnios. Daí por quê? Muito embora seja um concurso formal, a pena dele é pena de concurso material. Vai somar a pena. Resultado diverso do pretendido. Aberratio delicti. Resultado diverso do pretendido. O senhor está entendendo tudo? Posso dar uma castigada violenta? Posso. Muito bem. Tem algumas alunas que estão vindo de preto já. Isso aqui, aquela ali. A senhora já está pela metade de preto, né? Muito bem. Preto é que ela não sabe, uma parte ela até cobra. É, né? Tá bom. Resultado diverso do pretendido. Quando por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 do Código Penal, que é a regra do concurso formal. Bom, eu vou explicar para vocês entenderem. O agente quer dar um tiro numa vidraça. Tem uma pessoa perto da vidraça, né? E por erro na execução, o tiro não pega na vidraça e pega e mata a pessoa. Ora, eu pretendia, o que diz aqui o dispositivo? Eu pretendia acertar a vidraça, não não queria matar ninguém. Mas quando por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido. O que eu pretendia? Acertar um tiro na vidraça. Mas o meu resultado foi diverso. Eu vinha matar uma pessoa. O agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Eu não vou responder por dolo pela morte da vítima, porque eu não tinha consciência do fato e vontade de produzir o resultado. Mas eu vou responder por culpa, porque eu agi com negligência, imprudência e imperícia na hora que eu atirei numa vidraça perto de uma pessoa, correndo o risco de acertar essa pessoa, tá? Então vou responder por homicídio culposo contra a pessoa. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do concurso formal. Então, se eu, além de acertar a vidraça, eu acertar a pessoa, aquela mesma regra, pega-se a pena do crime mais grave, homicídio culposo, consumado, mais a metade dessa pena para punir o cidadão em concurso formal, tá? Então, olha aqui, é quando o agente pretende atingir um bem jurídico e ofende outro. Então, eu pretendi atingir o patrimônio e atingir a vida. O CP manda que o agente seja punido a título de culpa em relação ao resultado diverso do pretendido. Lógico que em relação ao homicídio, eu vou ser punido a título de culpa, beleza? Então, os exemplos aqui. Exemplo 1. O agente quer atingir uma coisa, uma vidraça, mas atinge uma pessoa. Responde por homicídio culposo. É o primeiro exemplo que eu dei. Tá? Exemplo 2. O agente quer matar uma pessoa e atinge a coisa. Tá? Logo, responde por tentativa de homicídio. Ele tentou matar a pessoa, não conseguiu e acertou a vidraça. Como ele não tinha intenção de acertar a vidraça, né? Então ele age com negligência, imprudência e imperícia que geram um dano. O dano, para ser punido, nós já falamos aqui várias vezes,
só pode ser punido a título de dolo. Não se pune o dano a título de culpa. Então, o dano é impunível, porque não se pune, não há dano culposo, tá? Exemplo 3. A quer matar a pessoa e atinge a pessoa e a coisa. Eu atirei na pessoa, matei a pessoa e acertei a coisa. Não há dano culposo, porque eu queria matar a pessoa, eu não queria acertar a vidraça. Não há dano culposo, não se pune dano culposo. Respondendo, então, por crime contra a pessoa. Como eu queria matar a pessoa, homicídio doloso. Consciência do fato e vontade de produzir o resultado. No exemplo 4. A quer atingir a coisa. Destrói o objeto e mata a pessoa. Ele queria acertar a coisa, né? Ele destrói a coisa, destrói a vidraça, dano, porque ele agiu com dolo em relação ao dano, crime de dano, e mata a pessoa. Teremos 2 crimes, um de dano contra o objeto e um de homicídio culposo contra a pessoa, porque ele não queria matar a pessoa, mas é imputado a ele o resultado como se fosse crime culposo. Ambos em concurso formal. A regra do concurso formal, só para lembrar, impõe-se a pena do crime mais grave, sempre aumentada de 1/6 até a metade. Impõe-se a pena do crime mais grave, sempre aumentada de 1/3 até a metade. Aberratio causae, erro sobre o nexo causal ou dolo sucessivo. Perigo. Nós já falamos isso na aula passada, falamos isso em tipo penal. Estamos falando de novo, aquela hipótese do cidadão que dá a facada na vítima, pensa que a vítima está morta, joga a vítima no rio e aí a vítima vem a morrer de afogamento. Então ocorre quando a gente, na suposição de já ter consumado o crime, então ele supõe que as facadas já foram suficientes, pratica o que imagina ser um mero fato posterior. Ou seja, ele pensa que ele vai apenas ocultar o cadáver, jogar o cadáver no rio. E nesse instante, ele atinge o resultado consumativo. Professor, qual a consequência do aberratio causae? A consequência é que a gente aplica aqui o que a gente chama de dolo geral. Ele matando esfaqueado ou matando afogado, ele matou a pessoa, então ele vai responder por homicídio doloso, tá? Lógico que se ficar provado que ele matou a vítima por afogamento, vai incidir a circunstância crime praticado, homicídio qualificado pelo afogamento, tá? Erro de proibição. Professor, tecnicamente nós não deveríamos ver o erro de proibição junto com o erro de tipo, correto? Porque o erro de tipo, ele exclui o dolo e a culpa, ou exclui só o dolo e permite a punição por crime culposo. E ele está previsto no tipo. Tá? O erro de proibição é excludente de culpabilidade. Mas para dar um parâmetro da diferença entre o erro de tipo e o erro de proibição, que normalmente nós vamos ver na aula de culpabilidade, eu mostro aqui para vocês o seguinte, ó. O erro de proibição, enquanto o erro de tipo, ele recai sobre circunstâncias do tipo, né? Sobre o alguém do homicídio, sobre o alheio do furto, o erro de proibição, ele ocorre quando o sujeito pensa que a norma permite, quando a norma proíbe. Pensa, imagina que age certo, está agindo errado. Supõe que está sendo justo e está sendo injusto. Esse erro recai sobre a ilicitude do fato, excluindo a culpabilidade do agente. Então, o erro de proibição é
uma excludente de culpabilidade. Então vamos lá. Erro de proibição. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, que é aquele que a gente já sabe, que mesmo que a pessoa use a diligência necessária, nunca vai conseguir vencer, ele isenta de pena. Essa expressão aqui, isenta de pena, significa exclui a culpabilidade, exclui o juízo de censura feito ao autor de um fato típico e antijurídico. Se evitável, que é aquele que o sujeito, usando a diligência necessária, consegue evitar, pode punir sim um agente, mas a pena será diminuída de 1/6 a 1/3. Então, mesmo que ele seja punível, porque o erro é evitável, ele vai ser punido sim, mas ele vai ter uma diminuição, uma causa de diminuição de pena de 1/6 a 1/3. O erro evitável ocorre se o agente atua, ou seja, conduta comissiva, ou se omite, conduta omissiva, sem a consciência da ilicitude. Porque a culpabilidade, nós vimos isso na aula de teoria geral do crime, ela é composta de 3 elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de comportamento diverso. O que nós estamos dizendo aqui é que ele age ou deixa de agir sem ter a consciência da ilicitude, quando lhe era possível ter ou atingir essa consciência. Por que era possível? Que se ele tivesse usado a diligência de qualquer um de nós, de um ser humano médio, ele teria conseguido evitar aquele erro. Mas, nas circunstâncias que ele se encontrava, porque ele não apreciou essa diligência ordinária que nos impõe o ordenamento jurídico, ele então vem e pratica o erro, que é um erro evitável. Se o erro for inevitável, eu excluo a culpabilidade dele, não será punido, tá? Vamos dar os exemplos aqui, né? Primeiro, a divisão, que assim como eu tenho o erro de tipo e o erro de proibição, o erro de tipo e o erro de proibição podem ser excusáveis e inexcusáveis, evitáveis e inevitáveis. Então, o erro de proibição excusável ou perdoável, também chamado de inevitável, porque ninguém podia evitar, ou invencível, porque não conseguiria ser vencido pela diligência ordinária, o agente, ele incide, né? Em que incidiria toda pessoa prudente dotada de discernimento. Mesmo que você fosse prudente, mesmo que você usasse toda a sabedoria, todo o discernimento, você incidiria naquele erro. Que foi o caso da esposa do náufrago, que ao final do filme estava em colóquios amorosos com outro homem, depois dele ter ficado com a bola lá na ilha. Qualquer agente, nas circunstâncias do fato, não teria a possibilidade de ter ou alcançar a consciência da ilicitude. É inevitável. Ele não consegue vencer, é invencível. É uma situação tão absurda que a pessoa já é dada como morta. Ela então pensa que o marido morreu, se casa de novo e de repente o marido aparece vivo. Né? Então aí é um erro excusável, perdoável. Bom, erro de proibição inexcusável. É aquele que não é perdoável. Não pode ser perdoado, não tem perdão. Porque ele é evitável.
ele é vencível, em que incide o agente, tendo ou podendo ter nas circunstâncias consciência da ilicitude de sua conduta. Ele tinha condições de ter consciência da ilicitude, mas ele age com negligência, ele age com falta de discernimento, agindo com leviandade ou com imprudência. Ele tinha condições de descobrir, de chegar a vencer aquele erro, mas como ele age com leviandade, ele não consegue